Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. Iniciamos com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, 41 anos. Estou com um vestido de estampa alaranjada e azulada. Estou sentada em uma organização de entrevista com a cadeira vermelha. Ao fundo está as plotagens do estúdio com os tons verde, branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Uma chegança de luz para você. Nesse episódio, a infância e o brincar. E a gente tem um convidado especial, o professor Daniel Medeiros. Seja bem-vindo, pessoa! Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana aí a respeito do tema da infância e da recreação. A gente que agradece esse convite especial, né? Porque falar sobre infância e sobre criança é tudo de bom. A criança e a infância são os elementos com os quais o professor da educação infantil vai lidar diretamente. Então, Daniel, já começo perguntando. A brincadeira é uma experiência humana? Correr, pular, jogar, são brincadeiras? Sim. As brincadeiras, elas envolvem uma gama de inúmeras atividades. Quando a gente fala, né, do pular, do correr, isso tudo são experimentos que a criança faz para tentar compreender, né, o próprio corpo, compreender como que ela vai se relacionar com esse ambiente, com os diferentes tipos de, tipos de solo. Ela bota o pé no chão, tira o pé do calçado e coloca no chão para sentir, para experimentar, para se equilibrar. Ela vai constantemente testando, inclusive, os próprios limites. E é através do corpo que ela utiliza dessas atividades, desses gestos, para buscar aprender e compreender melhor tudo que está ao seu redor. Realmente é muito importante. Daniel, o que os jogos e a recreação, eles despertam na criança? Porque todo mundo gosta de brincar, eu gosto de brincar, né? A gente gosta do que é divertido, e brincadeira tem a ver com diversão. Mas quando a gente fala assim de uma intencionalidade pedagógica, né, com relação ao brincar, ao jogar, porque lembrando que não é apenas pegar uma bola e jogar literalmente lá na quadra e falar assim, ó, brinca aí, né? Tem toda uma intencionalidade pedagógica, um fim educacional. E pensando nisso, o que os jogos e a recreação podem despertar na criança desse ponto de vista educativo? Eles são uma ferramenta importantíssima nesse processo de aprendizagem, que vão proporcionar um desenvolvimento para essas crianças. Tu falaste ali da questão da intencionalidade, né, de não simplesmente largar a bola, né, no caso de uma aula relacionada a algum jogo, algum esporte. E muitas vezes a gente pensa na recreação, na ludicidade, apenas pelo ato de se divertir, que é importantíssimo também. Também é importante que a criança tenha os momentos onde ela mesma gerencie essa brincadeira, que ela mesma possa experimentar e que não tenha necessariamente uma intencionalidade. Mas no caso da escola, no caso do professor, buscar, na maioria das vezes, ter sim um direcionamento e procurar ter uma intenção por trás daquela atividade, daquela brincadeira. No caso dos jogos, por exemplo, para a criança, ela vai estar lá se divertindo, ela vai estar lá jogando, de repente ela vai estar chutando uma bola,
ou brincando de uma queimada, alguma coisa assim. Mas o que está implícito ali, por exemplo, a questão de cooperação com os colegas, de repente, começar a ter essa compreensão de respeitar as regras, né, de entender que existem algumas regras e que ela precisa respeitar para que esse jogo possa ser mais divertido, ser mais fluido. De repente, de lidar com as situações que possam ser mais frustrantes, de repente, eu não consigo fazer igual meu colega, que ele pega a bola e joga longe, eu não consigo. E de repente, então, ela lidar com essa situação também. Então, tudo isso proporciona essas experiências e essas possibilidades do professor intermediar, do professor trabalhar com essas situações que vão variar de acordo, né? Às vezes a situação não se apresenta dentro daquela atividade, mas muitas vezes o próprio professor já pode direcionar para que aconteçam, né, essas situações e ter a oportunidade de trabalhar isso com a criança. Portanto, tem que ser bem planejado, tem que ser bem organizado e com esse objetivo educativo, para que possa contemplar o desenvolvimento da criança. E falando em criança, alguns teóricos acreditam que existe uma criança dentro da gente para o resto da vida, não é verdade? Mas, do ponto de vista, talvez biológico, estrutural e da recreação, da brincadeira, o que é ser criança, Daniel? Olha, a criança, ela é uma etapa, né? Porque a criança e o adulto, eles são a mesma pessoa, só que em momentos diferentes. Ela está num momento onde ela está procurando compreender aquilo que está ao redor dela, que no caso é o mundo, é o ambiente, os estímulos que ela recebe. Então, se a gente tentar fazer uma analogia, por exemplo, quando a última vez que você experimentou uma fruta que você não conhecia, aquele sabor, você fica tentando entender aquilo, tentando reconhecer, né? E a criança é como se ela fizesse isso o tempo todo, porque tudo para ela é novidade. Tudo para ela não experimentou ainda. Ela tem essa, digamos assim, uma sobrecarga desses estímulos, dessas sensações, e isso tudo ao mesmo tempo é muito prazeroso. Por isso que entra a questão de ser divertido, da ludicidade. Ela não está muito aberta para questões muito formais, né? Você, a partir da ideia de que eu vou explicar isso para a criança e ela vai compreender. Não necessariamente, ela precisa experimentar, precisa ter primeiro uma vivência sensorial mesmo, né? Passar por aquela questão. E pegar, chutar, exatamente, pular, cair, levantar. Cair. E principalmente uma questão que é importantíssima, que é o do significado, né? Porque para a criança aquilo tem um significado muito diferente. A gente, quando adulto, às vezes a gente não está ainda pensando com aquela mesma visão. Para nós é só uma gritaria, ele está fazendo uma coisa ali que a gente não está entendendo, mas para ela tem um significado muito importante. Então, à medida que tem o significado, aquilo traz uma marca, traz uma lembrança e traz um aprendizado também, né? Então é fundamental a gente ter essa compreensão também dessa relação do significado que aquela brincadeira, que aquele jogo tem para a criança. Fantástico. Aí a gente fica encantado com essas coisas, não é? A gente usa diferentes termos: lazer, recreação, jogos. São a mesma coisa? Tem diferença? Se integram, se relacionam? Olha, uma definição clara, né, de que até aqui é isso, até aqui é aquilo, não é tão fácil. Essas coisas estão muito interligadas. Mas se a gente for tentar compreender o conceito e tentar entender como que funciona isso, fica um pouco mais fácil da gente entender, mas não necessariamente de separar uma coisa da outra, né? Por exemplo, o lazer, ele está muito relacionado com aquilo que você faz fora das suas obrigações. Então, o lazer, ele pode ser, por exemplo, ler um livro. Se for um livro que você vai ler
Não aquele livro que a gente lê para fazer uma pesquisa, aquele livro para elaborar uma aula, mas ler um livro pode ser, por exemplo, lazer, escutar música. Pode ser lazer simplesmente ficar parado tomando um suco, tomando uma cerveja, pode ser considerado como lazer. No caso, a recreação, ela já vem com uma ideia mais relacionada à ludicidade e, ao mesmo tempo, ela traz uma implicação no sentido de aprendizado, né? de ter, digamos assim, quando a gente conta a historinha, que no fim tem a moral da história, né? Então, um aprendizado que vai trazer através daquela diversão, através daquela brincadeira. Os jogos, eles são um elemento, né? O jogo, por exemplo, muitas das vezes a gente, quando pensa num jogo, vai pensar algo que é lúdico, você está se divertindo, mas pode ser que não necessariamente o jogo seja divertido naquela situação. Um atleta profissional, de repente, ele não está lá se divertindo, ele está realizando a atividade que é o trabalho dele. Então, não necessariamente o jogo, embora esteja tudo relacionado, né? A gente fala, vamos fazer jogos, vamos fazer brincadeiras. Não necessariamente o jogo tem que ser sempre relacionado a ter um prazer, a ter diversão. Ele pode ter esse caráter da seriedade também, né? E a brincadeira, ela entra nisso aí também. Uma brincadeira ser em forma de jogo, mas pode não ser, né? O jogo ele vai ter características de ser regras mais bem definidas. Normalmente ele tem uma finalidade, tem que tentar atingir determinado objetivo, e a brincadeira às vezes não, é apenas o processo. Às vezes é livre. Exatamente. Então, por exemplo, eu estou ali um Lego e construo qualquer coisa e é livre, né? Eu não tenho um objetivo a atingir. Igual no futebol, por exemplo, a equipe tem que trabalhar para literalmente vencer fazendo gol, né? Que é o que você falou. Tem regras, objetivos. E aí, falando de jogo, brincadeira, lazer, regras, quais são os elementos, quais são as multiplicidades que a gente tem quando a gente trabalha com isso na educação infantil? Por exemplo, motricidade, coordenação motora. O que o jogo, a brincadeira, a recreação trabalha com a criança na educação infantil? Muito bom. É sempre importante a gente se fazer essa mesma pergunta, né? E poder perceber todas as possibilidades que essas atividades podem trazer de benefício para a criança. Então, por exemplo, do ponto de vista motor, que nós da educação física temos um foco bastante direcionado para isso, como ela aprende como se equilibrar, aprende a fazer movimentos. Basicamente, tudo que a criança faz é motor. Inclusive escrever, inclusive desenhar, manipular os talheres, tudo está envolvido. Segurar o lápis. Tudo são atividades motoras. O próprio videogame, né, que a gente não tem algumas restrições, digamos assim, mas controvérsias. Exatamente, né? A forma como ele pode ser usado ou ele acaba sendo usado, né? Mas próprio utilizar o celular, tudo envolve alguma espécie de destreza motora, um tipo de coordenação. Então, à medida que a gente proporciona essas experiências, digamos assim, a gente aumenta o repertório, né? A gente dá um repertório maior de atividades, de experiências, de aprendizados, né? E inclusive, isso é uma preocupação que a gente tem nos dias de hoje, pelo ritmo de vida, né? Que o ritmo de vida dos pais hoje ele é um ritmo muito diferente de 10, 20, 50 anos atrás, e acaba que a criança está inserida nesse contexto. Então, hoje, ela tem muito pouco tempo para, às vezes, essa brincadeira na rua, a questão da segurança, né? Que hoje a gente já tem um pouco mais... Uma grande parcela vive fechada. Exatamente, apartamentos. E a gente acaba optando por essas atividades que são mais
seguras, digamos assim, ficar no celular, o videogame, coisas sem muito Nem tanto, né? movimento. Nem tanto. Eu digo assim, o pai tem uma tendência, né, pela questão do tempo, do espaço, e isso pode, pode acabar interferindo negativamente, né? Então é sempre uma preocupação na escola, na educação física, na educação infantil, oferecer essas oportunidades para que a criança possa, através desses jogos, como tu falou do Lego, de montar, derrubar, perceber as formas, perceber a destreza, né, de colocar aquilo sem derrubar, perceber como que ela precisa controlar os movimentos, né, aquela motricidade fina, ou como ela vai pular, como ela vai ter que se equilibrar após o salto, as Força, sensações. impacto. Exatamente, tudo coisas que ela vai desenvolver e que vão ser úteis para o resto da vida dela. Até para compreender a própria identidade, né? Conhecer o próprio corpo, né? Quem eu sou. Pois é, tu falasse em mais uma coisa que eu não comentei ainda, que é essa autodescoberta e a percepção também do que gosta mais, porque os indivíduos são diferentes, né? As crianças elas vão acabar desenvolvendo preferências, então umas vão gostar mais de atividades na pracinha, gostam do parquinho, de pendurar, outras vão gostar muito da bola, né? Tem crianças que, sem muita explicação, já desde pequeno tem uma afinidade muito grande com a bola, gosta da bola para brincar com tudo. E uma coisa muito importante que eu vim esquecendo é dela exercitar a criatividade. Ela nesses momentos, ela pode criar. O que o ambiente oferece para ela normalmente é que ela tenha que se adequar. Você tem que sentar no banco agora. Se enquadrar. Se enquadra aqui, porque agora você tem que sentar na cadeira para ficar todo mundo direitinho. Depois vai para o carro, tem que botar o cinto, ficar quietinho aqui. Não pode falar alto, porque vai incomodar aqui o vizinho. E esse é o momento onde ela pode criar, ela pode experimentar, ela pode exercitar essa criatividade. Dependendo da atividade, ela pode gritar, né? Então ela vai ter essa questão da iniciativa e de ter a possibilidade de criar, de inventar, de pensar, Alguns imaginar. até criam outros Exatamente. jogos, né? Criam regras novas. Isso é impressionante, né? Que como muitas vezes a própria brincadeira ela ganha um outro rumo em função dessa criação. Os personagens vão surgindo. Agora você... por exemplo, igual o pique bola, pique... é pique pra tudo. Isso. Ela é um contexto. Elas aprendem umas com as outras, aprendem com o professor, aí o pai ensina outra coisa, aí outras elas inventam, né? Enfim. Quanto mais experiências ela tiver, maiores as possibilidades para que ela se desenvolva. Existem inúmeros recursos que podem ser utilizados, né, professor? Você pode citar, assim, alguns dos recursos ou alguns dos instrumentos que, olha, esses são alguns que você, enquanto professor, pode dar uma atenção na educação infantil? Olha, os trabalhos manuais, né, por exemplo, com cartolinas, aquelas atividades, por exemplo, com a tinta guache, né, de fazer o contorno da mão e pintar usando o próprio corpo para perceber, olha, minha mão é assim, agora vou mudar a cor. Coisas nesse sentido, né, para que ela possa identificar, marcar o pezinho também, ela vai identificando partes do corpo. Elas gostam muito de desenhar, então é a forma onde ela se expressa bastante e, querendo ou não, envolve, né, em certo nível a destrezas motoras. E as atividades também que possam proporcionar mais movimentos. Então, por exemplo, dança, tipo teatrinho, assim, onde faz uma historinha, assim, onde ela tem que representar dentro daqueles movimentos dela o que está acontecendo, se é uma baleia vindo engolir, ela tem que remar para fugir. Que já vai usar a imaginação e criatividade. Exatamente. De repente, criar uma estratégia para que elas mesmas possam ir aumentando essa história e agora veio outro, agora tem um tubarão também, ou veio um barco maior. Enfim, que ela vá ao mesmo tempo criando e ao mesmo tempo também realizando os movimentos. Pode
utilizar balão para simular a brincadeira com os esportes, né? Que às vezes ela não tem ainda uma coordenação tão apurada para de repente controlar a bola, fazer o jogo não fica tão divertido para ela. Aí você faz com o balão, que ela pode brincar, que ela joga o balão para cima, o balão demora mais para cair, para ela pegar. Coisas que possam estimular essa percepção, né, do tempo, de ver onde que o balão está subindo e vai cair, vai dar tempo de eu chegar, né? Então, são infinitas possibilidades, né? Brincadeiras que envolvam a dança, cantar, que você possa experimentar o ritmo, então acompanhar com palma, aí você pode combinar. Determinado momento da música, quando chegar em tal momento, vocês bate na perna, aí depois tal momento bate a palma. Então vai desenvolvendo a coordenação juntamente com o ritmo, né? Então, enfim, tem uma infinidade. uma infinidade de Mas atividades. o mais legal é que, assim, não precisa ser nada tecnológico, nem usando um recurso super, hiper, mega, top das galáxias, né? A mão, uma música, o som, um balão. Então... a criança, ela enxerga tudo como um brinquedo. Se você não disser para ela que esse equipamento aqui ele é um equipamento caro, que não pode mexer, ela vai imaginar que aquilo serve para alguma coisa. É uma verdade. nave, é um avião, enfim. Então, tudo para ela pode significar um brinquedo. Então, não necessariamente precisa ser com brinquedos muito elaborados, com recursos tecnológicos, como tu falou. E é importante também o processo de construir o brinquedo, né? Os professores da iniciação fazem muito isso, né, de construir essas ferramentas junto com a criança. Então tem um significado para ela quando ela for brincar com aquilo, porque ela também construiu. Usa garrafa PET, faz um bonequinho, faz um fantoche. Não chegar já com tudo pronto também. Esse processo de construir também é bastante importante para o desenvolvimento da criança. Ai, gente, adorei, né? Que tudo. A gente podia ficar aqui ad eterno conversando sobre brincadeira, sobre jogo. E olha que a gente nem entrou nos esportes oficialmente, né? A gente tá só nesse tripé aí de brincadeira, jogo e lazer. Professor Daniel, então, para encerrar a nossa conversa, nosso diálogo, qual é o recadinho que você tem aí para os professores que estão na formação docente, que estão se tornando professores, estão fazendo essa construção de identidade de educadores para a educação infantil? Olha, o recado é que o desafio é grande, né? E que Não assusta. A importância dessa atuação do professor, eu vejo que o professor mais importante é o professor da educação infantil. Ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, é ele que vai marcar na memória afetiva, que vai desenvolver com ele todas essas questões que nós conversamos aqui, né? E que tem um papel fundamental na transformação e no desenvolvimento dos seres humanos. Tudo, né, gente? Muito chique isso. A gente agradece especialmente sua participação aqui nesse episódio sobre infância e brincar. Eu vou encerrar com uma frase que tenham coragem aí você nas suas leituras, que é da Renata Meirelles. Com o corpo, podemos compreender as características do mundo físico e, poeticamente, tem uma multiplicidade de usos criativos e simbólicos. Brincar é a forma de as crianças fazerem poesia e nos contarem quem são, o que sentem, o que vivem, seus medos, suas preferências, seus potenciais e suas limitações. Bom, assim a gente encerra, né, que vocês curiosem-se a respeito de brincadeiras e jogos. Tem muitos materiais disponíveis na biblioteca virtual. E até mais! Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.